pelo YouTube. Reta final, né? Já chegamos em novembro, eu que tô aqui desde fevereiro, né? Já faz um tempinho, eu falei que se eles não cansassem de mim, a gente vai tocando aqui o programa. Camila queria me tocar depois da eleição. Que mentira! Ela que queria nos abandonar. Eu falei, não, tem muito assunto para ser falado. Inclusive, a gente vai começar a falar de mandatos. Também dá para trazer alguns prefeitos eleitos, a gente conversar um pouquinho, ver alguns cases, né? Das campanhas e dos que conseguiram aí, né? Serem eleitos. Bom, programa de hoje, um programa super especial que a gente tem como tema, né? O futuro aí das redes sociais, nas eleições. E o nosso convidado de hoje, ele é escritor e cientista político. Ele é autor do livro Deu a Louca no Roteirista do Brasil, fundador da Tabuleiro, consultoria de comunicação e estratégia política, que já teve clientes como a Tabata Amaral, José Luiz da Atena, Eliseu Gabriel, entre outros. Seja muito bem-vindo, Fábio Chape. Um prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, muito bom dia a todas vocês, bom dia aos telespectadores e ouvintes também. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Fábio. E aí, Mari, fica à vontade para começar o nosso bate-papo. Volta e meia eu vou dando um pitaco por aqui, Pedro Panoc também, mas você que comanda. Bom, apesar, né, eu conversando com o Fábio do que a gente trataria hoje, né, a gente tem muito o que falar. Mas antes da gente entrar, né, no tema, que é realmente o futuro, né, das eleições das redes sociais, eu queria, Fábio, se você pudesse... Você prefere que chame você de Chape ou Fábio? Tanto faz. Tem parte da galera que fala Chape, parte que fala Fábio, que vocês se sentirem mais à vontade. O bom do Chape é que tem o C de CBN. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, queria, Chape, que você falasse um pouquinho como que você analisou as eleições municipais desse ano. Já que a gente está falando aqui mais de rede social, o que você viu? Alguma tendência, né? Algo que chamou atenção no uso das redes sociais? A gente teve aí alguns fenômenos, né? Como, por exemplo, o Pablo Marçal. Queria que você fizesse aí seus destaques das eleições antes da gente falar um pouquinho de futuro. Mariana, você usou uma expressão, você falou, teve algo que chamou a atenção. Se teve uma coisa nas eleições desse ano, foi o chamar a atenção, né? Principalmente eu, que estou aqui por São Paulo, definitivamente foi a eleição da atenção. Tirando a eleição de São Paulo, a gente viu uma tendência bastante grande de reeleição. O incumbente, ou seja, aquele que está no cargo, em muitos casos ele permaneceu lá. Mas a gente pôde ver uma dinâmica de redes sociais ainda mais forte nas eleições desse ano, né? A gente viu o sucesso dos cortes, a gente deixou de ter um pouco aquela questão das lives, que foi muito das eleições de 2020, e fomos muito para os cortes. Então, definitivamente, o que chamou a atenção na eleição desse ano foi a capacidade do vídeo de 1 minuto, do vídeo de 1 minuto e meio, de prender a atenção das pessoas e converter votos. Eu definitivamente apontaria os cortes como o ponto alto dessas eleições. E Chape, você acha que as pessoas estão o quê? Elas estão menos atentas, estão fazendo mais coisa ao mesmo tempo, o que impede, né, muitas vezes, de focar na rede social? Ou o fato de ser, né, a gente sempre traz aqui que nós aqui não somos parâmetros porque todo mundo aqui gosta de política, né? Inclusive quem nos escuta aqui na CBN durante o programa gosta. Mas a gente tem que entender que o eleitor comum, ele não necessariamente está querendo falar de política, né? A não ser nos últimos dias de eleição, né? Durante pré-campanha, campanha, não é um interesse comum, né? Você acha qual é o motivo de cada vez... Parece que o que funciona são vídeos cada vez mais curtos. Você acha que também é uma tendência isso? Falando em tendência, é cada vez vídeos mais curtos mesmo? Mariana, você falou, né? O eleitor comum não está prestando atenção no horário político, que a gente utilizava esse nome, né? Horário político. Isso me lembrou uma história de quando eu era criança. O horário político era quando a minha mãe desligava a televisão e pegava eu e meu irmão para jogar forca. Não sei se você sabe aquele joguinho de forca, de completar as palavras e tudo mais. Eu não venho de uma família politizada. Então o horário político era o horário que a gente tinha ali para brincar, para jogar. Eu costumo dizer que se uma pauta está popular, essa pauta aqui em São Paulo, aqui no ABC, ela vai ser discutida no trem. Se essa pauta não está popular, ela não vai ser discutida nos ônibus, ela não vai ser discutida nos trens. E a gente viu essa questão dos vídeos curtos, a gente viu a questão da cadeirada, a gente viu o fenômeno do Pablo Marçal, né? Porque goste-se ou não dele,
O que ele fez ali foi um fenômeno. Então, na era da economia da atenção, a gente pode dizer que as pessoas querem cada vez menos se prender ao famoso horário político e cada vez mais aos cortes. Então, fica difícil para o político furar a bolha. Eu acho que uma tendência bastante grande das eleições desse ano e dos próximos anos é a bolha, né? Cada vez mais aquele político que criou o grupo dele nas redes sociais, que criou o grupo dele no WhatsApp. Então a gente pode falar de políticos de pequeno, de médio e de grande porte, né? Ele vai ter aquele grupo dele, os fiéis, digamos assim, interagindo bastante, mobilizando bastante, e mais difícil de furar a bolha, né? A gente sabe que a televisão, a rádio, eles ainda têm a sua importância, mas eu diria que hoje as redes sociais, eles têm a mesma importância. A rede, os canais, então aquele político que não está preparado para as redes, que não tem canal no WhatsApp, no Telegram, que Instagram, YouTube, que é onde estamos aqui hoje, ele está fadado a não conseguir o número de votos que ele esperava. Porque hoje eu costumo dizer para os meus clientes, que são políticos, eu trabalho com comunicação política, que ele precisa dominar o território das ruas e das redes. Então não adianta só ele colocar os banners, o wind banner, fazer aquele buzinaço que incomoda todo mundo, ele também precisa estar nas redes sociais. Então, uma tendência bastante grande é os políticos começarem a acordar, mesmo aqueles da velha guarda, eles começarem a acordar que eles precisam estar em todos os canais, nas ruas e nas redes. E eu ia perguntar exatamente isso, né? Você falou os políticos da velha guarda, esse político mais tradicional, que às vezes não se adaptou a essa era digital, né? Que realmente é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. Então, a pessoa que está 40, 50 anos na política, tem muitos assim, e eu falo porque eu já tive clientes assim, que não acreditavam muito e a partir de agora estão começando a acreditar no poder da rede social e estão vendo que precisam se adaptar. Você acha que aquele político que não se adaptar e continuar ainda só com os meios tradicionais e naquele, né, porta em porta e visitando o município, né, só no pessoalmente, ele tá fadado a ser o fim da política para ele, para esse tipo de político? Depende muito da cidade que a gente está falando, né, da quantidade de habitantes, tamanho da população, mas sim, essa em geral é uma tendência, né? Eu sofri na pele, imagino que todos que trabalham com política sofrem na pele a resistência de alguns de aderirem às redes sociais. Ah, eu não sirvo para isso. Ah, eu não sei fazer esse negócio de vídeo. Deixa para lá. Deixa eu fazer do jeito que eu sempre fiz, né? Mas aos pouquinhos a gente vai convencendo, a gente faz um terrorismo ali e fala, ó, seu adversário tá nas redes, hein? É a melhor forma, né? É comparar e trazer o adversário, aí é ótimo. É ótimo. Ô Felipe, Fábio, quer dizer, só uma dúvida aqui sobre isso que você comentava ainda há pouco, na tua primeira resposta ali para Mari, né, você falou dessa questão dos cortes, né, que foi de fato uma coisa que a gente viu de uma forma muito intensa nessa eleição. E tem muita gente que entende o corte de uma forma pejorativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que aqui, por exemplo, em Cuiabá, isso acho que ficou muito marcado, né, Mari? A gente, em alguns debates, em alguns momentos de entrevista, o candidato A falava, o fulano não entende nada, ele só tem essas frases feitas para usar como corte na rede social. Então tem aquele olhar assim com uma certa resistência também em relação aos cortes, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa outra visão, porque isso a gente escutou, né, Panoc, sendo falado aqui muitas vezes, aqui em Cuiabá principalmente, de uma forma negativa. Não sei se você conseguiu me compreender muito bem, né? A pessoa falava ali que o fulano não tinha experiência e que ele fazia ali uma certa declaração ali num tom mais enfático, uma pergunta ali mais pitoresca, só para usar como corte, como se esse só, né, fosse algo ruim. Eu queria que você falasse um pouco também desse outro cenário. A gente vê que quando surge uma nova possibilidade, uma nova tecnologia, uma nova mídia, existe bastante a resistência daqueles que são da velha guarda. Vocês com certeza vão se lembrar que também era pejorativo chamar um outro candidato de candidato tiktoker, né? Uhum. Não, esse daí é o candidato tiktoker, não sabe se comunicar com o povão mesmo, é só rede social, daqui a pouco tá fazendo dancinha. Então existe uma resistência no começo, aí a hora que eles começam a perder a eleição, eles acordam. Então nada mais educativo do que perder a eleição. Aqueles que não trabalharem com os cortes, eles estão fadados em algum momento a sofrer algumas derrotas, né? O corte ele veio para ficar, por quê?
A gente trabalha na comunicação, e a Mariana sabe muito bem disso, com um funil. No funil, você tem ali a porta de entrada da pessoa, do eleitor, para sua comunicação, para que depois você aprofunde o seu conteúdo. Algumas pessoas, talvez milhares de pessoas, elas sim vão ver só o seu corte. Porém, aquelas pessoas que de fato se interessarem pelo seu conteúdo, elas vão descer pelo seu funil e aí elas podem ver a sua opinião densa. Você que tem muito a dizer, muito a falar, e é importante que os políticos tenham muito a dizer, muito a falar. Depois que aquela pessoa viu o seu corte, que você chamou a atenção dela, ela pode ver um vídeo seu no YouTube de meia hora. Inclusive, a gente está falando aqui de vídeos de 1 minuto e meio, de 1 minuto. Eu fui muito generoso, porque na prática, para você chamar a atenção do eleitor, você tem 3 segundos. O cara, ele está utilizando a rede social ali, e vocês devem ter visto que tem um monte de gente, seja na política ou não, que estão fazendo várias palhaçadinhas para chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. Porque se você não tem essa capacidade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa que chama a atenção logo no começo, o cara pula o teu vídeo. Então, 1 minuto é generosidade. Se você não chamar a atenção nos primeiros segundos, ele pula o teu vídeo. Então, trabalhemos com o funil. Vocês, candidatos, não tenham medo dos cortes. O corte é aquela primeira frase que você se apresenta para uma pessoa. Você não vai chegar para uma pessoa contando a tua história de vida e dando para ela a tua biografia com 300 páginas. Você não se apresenta assim. Dá para encarar os cortes com essa mesma lógica. Tem um detalhe aqui, só para aproveitar esse gancho, mas eu achei bem curioso esse episódio que o Júlio César lembrou. Ele diz assim, Fábio, os vídeos curtos não é de agora. Esqueceram do fenômeno Enéas? Mais curto e inesquecível que aquilo. Eu desafio qualquer um a fazer um vídeo curto, influenciável e marcante como aquele. O comentário do Júlio César, que está sempre na nossa audiência, era o famoso "Meu nome é Enéas" e ponto final, né? Quem nunca escutou, quem não se lembra, na TV, né? Na TV. Fica à vontade, Pedro. Quando você tem pouco tempo para chamar a atenção, você precisa se virar nos 30, né? Hoje se vira nos 3, né? Nem se vira nos 30, né? Você precisa criar uma narrativa ali que desde os anos 90, talvez até anteriormente, aquele político que ele tinha 4, 5 segundos do horário eleitoral, ele já tinha que saber aproveitar isso para chamar a atenção. Agora, Fábio, você mencionou essa questão do funil e chamar a atenção ali nos primeiros segundos, mas essa mensagem também, ela difere dos meios mais tradicionais, porque como é que você vai, por exemplo, fazer com que a pessoa siga assistindo o seu vídeo? Você fala que lá mais para frente ele tende a receber a mensagem mais densa, né, mais coerente, digamos assim. Essa comunicação também precisa mudar por parte de quem faz essa política. Você mencionou, por exemplo, que trabalhou com o Datena, a Mari, na verdade, mencionou que você trabalhou com o Datena. Você tem o Datena ali na televisão, uma figura, né, com uma capacidade de comunicação, mas que eu não vi, por exemplo, nas redes sociais, a mesma desenvoltura. O formato da comunicação também precisa mudar para fugir e romper essa bolha, para ter um resultado ali que, para além da questão da bolha, possa, de fato, refletir em votos? Definitivamente. A gente costuma dizer que quem trabalha com a comunicação política não ganha a eleição, mas também não perde. Quem ganha é o candidato, né? Então a gente tem um problema anterior a isso, que é um problema político. As pessoas, elas têm muita dificuldade de confiar nos políticos, de acreditar nos políticos. E a partir do momento que elas têm essa dificuldade, cabe ao político quebrar isso, quebrar esse ciclo, né? Porque não adianta você ter um vídeo de 3 segundos, de 30 segundos, que chame a atenção, mas se a classe política ou se a sua mensagem não tiver veracidade, né? Você vai bater na porta, você não vai conseguir entrar na casa e na mente daquele eleitorado. Então, existem alguns problemas que eles são anteriores à comunicação política e são de natureza política, que é você ter um sistema partidário mais organizado, que a população confie mais. Você precisa ter algumas dinâmicas aí que só a comunicação sozinha não vai resolver. Você viu, por exemplo, o fundão eleitoral. Óbvio que para todos nós que trabalhamos com comunicação política, esse fundão ele parece muito interessante, muito dinheiro sendo despejado nas campanhas,
Mas e a confiança da população com tanto dinheiro dela sendo despejado nas campanhas, né? Eles falam, não, isso daí é tudo igual. Esses caras aí, todos usam o meu dinheiro, todos eles ficam fazendo essas palhaçadas aí na rede social com o meu dinheiro. Então, existem algumas questões aí que precisam ser trabalhadas para que a classe política gere confiança e, inclusive, essa falta de confiança nos políticos é um dos motivos que explica o outsider. O cara chega tomando uma eleição de assalto simplesmente porque as pessoas não confiam mais nas mesmas promessas de sempre. É muito cobrado do político. Ah, você não fala de proposta. Aqui, pelo menos em São Paulo, foi bastante cobrado, né, dos candidatos. Cadê tua proposta? Cadê teu PDF de propostas e tudo mais? De que adiantaria? As pessoas acreditariam num PDF de 90 páginas com propostas ou que elas querem a musiquinha para o ouvido delas simplesmente porque elas não confiam mais na classe política? Então é um problema que se retroalimenta, a população obviamente gostaria de propostas, gostaria de respostas, ao mesmo tempo não confia na classe. Então existe um jogo sendo jogado aí muito mais complexo, que ele envolve bastante a política, e para que você chame a atenção nas redes sociais com um vídeo de 3 segundos de 1 minuto, depois você precisa ter uma mensagem mais sólida. Essa mensagem sólida ela não vai ser repassada por um político apenas, é por toda a classe política. Ligado aqui, Pedro. 9h30. Está na hora da gente fazer a nossa pausa, Pedro? Ou ainda não? Repórter CBN nos chama, Fábio. A gente tem que fazer um intervalo obrigatório aqui, mas daqui a pouco a gente segue com o nosso bate-papo. É bem rápido. Bate-papo, toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado com Mariana Bonjour no nosso quadro Comunicação Política. Hoje a Mari separou como tema aqui para a gente debater o futuro das eleições nas redes sociais, mas também fazendo um balanço daquilo que foi a eleição municipal deste ano. E o nosso convidado é o escritor e cientista político Fábio Chape, está aqui conosco. Tá nos ouvindo bem, Fábio? Tudo certo? Tudo otimamente tranquilo? Bem. Então fica à vontade, Mari, para seguir aqui o nosso bate-papo dessa manhã. Daqui a pouco eu trago também a participação da nossa audiência. Eu tenho uma pergunta, não é nem que é uma pergunta polêmica, mas talvez alguns políticos não gostem da resposta, Chape, porque eu vejo constantemente muitos reclamando do algoritmo, né? Colocando tudo a culpa no algoritmo nas redes sociais, se às vezes um conteúdo não performa bem, ou se, né, ele não cresce, não tem muita visualização. E eu vejo pouca gente se perguntando se realmente o conteúdo dele é um conteúdo bem feito, criativo, porque eu acho que a rede social, e aí quero ouvir sua opinião também, está cada vez clamando por isso. Porque eu vejo que a gente tem surras de conteúdo, né? Chuvas de conteúdos diários. Então, é meio lógico, né? Vai se destacar ali no perfil, um conteúdo vai chegar para mim, o conteúdo que performar melhor, que de alguma forma mais pessoas gostem, né? Até o Instagram mesmo fala, né? Que coloca os sugeridos, eles têm as métricas dele, né? Para colocar o que vai aparecer de dicas, né? De sugeridos para cada pessoa. E eu vejo uma dificuldade da classe política. Não sei se você também trabalha, eu só trabalho com comunicação política, não sei se você trabalha também para o mercado privado. E eu vejo que nós, do mundo público, a gente está muito atrás ainda, né? Lógico que política também, junto, traz consigo seriedade, respeito, a gente precisa passar essa imagem necessariamente, mas eu vejo que a gente também está muito atrasado do marketing, da comunicação mais tradicional, né? A gente não consegue, às vezes, romper barreiras. Eu vejo a dificuldade que vários políticos aí, a gente tem exceções, obviamente, né? A gente sempre usa o case aqui do João Campos, né? Temos o JHC, o Topaz, de Florianópolis, mas você vê que são minorias dentro de um universo aí, né, de políticos do Brasil. Queria entender um pouco, você falasse um pouquinho da sua opinião em relação a isso, a esses conteúdos gerados pelos políticos e também do algoritmo, se realmente é a culpa do algoritmo ou se realmente falta qualidade na produção de conteúdo ou se não. As pessoas realmente não gostam de política, independente do formato que vier a ser produzido, elas não vão ver esse tipo de conteúdo. A gente sabe, Mariana, muitas vezes que o candidato coloca o sobrinho para filmar os vídeos, a esposa para gerenciar as redes. Ele começa o vídeo dele nas redes sociais falando: bom dia, pessoal. Nós, da cidade de Itacoaquá da Serra, gostaríamos de agradecer a vocês pelo... O cara faz um conteúdo chato pra caramba, faz um conteúdo mal editado, mal feito, e depois culpa o algoritmo.
ele se nega a contratar um roteirista, ele se nega a contratar uma produtora e depois não entende. Aí, obviamente, fica mais fácil jogar a culpa no algoritmo, né? Eu gosto de falar também que não é fácil você ser um candidato nas redes sociais, porque você está concorrendo simplesmente com tudo. Todos os outros entretenimentos disponíveis para o usuário comum ali estão na cara dele. Então, ao mesmo tempo que vai passar o vídeo de um político no Reels ali, vai passar o vídeo de um bolo delicioso, vai passar o vídeo de um filme, uma recomendação de série. Você está concorrendo com tudo. Então, se o seu sobrinho é quem filmou o seu vídeo, nada contra sobrinhos, tá, gente? Sobrinhos são muito legais. Mas se você não tem uma equipe profissional, se você não sabe como se comunicar com as pessoas nas redes sociais, para além desse bom dia, meus amigos e minhas amigas, você está fadado a ser escondido pelo algoritmo. Porque sim, o algoritmo ele trabalha com a economia da atenção, ele trabalha com retenção. Os algoritmos, esses misteriosos, eles entendem quando as pessoas estão pulando o vídeo de alguém. Se as pessoas pulam o seu vídeo logo no começo, sim, o algoritmo não vai te favorecer. Enquanto você não tiver uma produção mais profissionalizada, uma mensagem que prenda mais atenção, você não vai chamar a atenção, você não vai prender a atenção dos eleitores, simplesmente porque você está concorrendo com a internet inteira. Então, a hora que você concorre com a internet inteira, com as Netflix, com as outras redes, com receitas e tudo mais, o mínimo que se espera é que você tenha alguém que saiba prender a atenção. Se a sua mensagem não for potente o suficiente, você ainda consegue dar uma maquiada com uma boa equipe. Mas se você não tem uma mensagem forte, não tem uma boa equipe, então tchau. E aí até vendendo, perdão, acho que o Pedro ia falar... Pode seguir, Mara. Mas seguir. até vendendo, até para vender o seu peixe, Chape, você que é roteirista, eu vejo a dificuldade também, porque os políticos, eles não se preparam, né? Muitas vezes antes de falar, já começa a dar play ali o vídeo e vai falando o que vem à cabeça. Não tem essa preparação, né? Essa roteirização, o que é extremamente importante, né? Você que faz isso, né? Cria roteiros, eu acho que esse norte é pensado, né? Eu acho que o conteúdo bom, ele precisa ser pensado, construído, não é aquele conteúdo igual você estava falando, bom dia, estamos aqui hoje com fulano de tal, na cidade de tal. Acho que também vai mais ou menos para esse sentido, né? Exatamente. Na minha experiência, os bons políticos, os que ganharam as eleições, eu não coloco palavras na boca deles. Eu altero algumas estruturas de roteiro para que aquilo que ele já tem a dizer, aquilo que já é da personalidade dele, seja potencializado. A pessoa que sabe trabalhar a comunicação política de um candidato, ela não fica inventando moda. Ela reorganiza as frases, as palavras, para que elas chamem mais atenção, né? Então, é bastante importante que as pessoas entendam que o roteirista, ele não serve para criar as suas pautas. As suas pautas, você político, você já tem. O nosso trabalho é a gente dar aquele tapa final, aquela editada, aquela organizada, para que quando você comece a falar, as pessoas prestem atenção em você. De repente você tem ideias super interessantes, mas a forma com que elas estão sendo passadas não prende a atenção de ninguém. Uma ideia inovadora, uma ideia que poderia prender a atenção do eleitorado, mas sendo passada para frente de uma maneira chata. Eu costumo dizer que o nosso trabalho com redes sociais para político é anti-chatice. Então, a gente prepara um conteúdo ali para que as pessoas assistam, para que elas entendam, e sempre na lógica do funil. Existe muito ainda essa preocupação do político de soar raso. Não, mas eu não sou raso assim, eu gosto de ter uma profundidade. Calma, você vai trazer essa profundidade, mas primeiro se apresente, depois a gente traz a tua profundidade, criando vídeos que as pessoas gostem, que elas achem legal. Quando você fala de se apresente, me recorda agora na política, tinha um candidato, todos os vídeos dele falava para você que não me conhece, fulano de tal. Só que isso era todos os vídeos, todos, sem tirar um ou outro. Aí eu fui pesquisar na rede social, aí eu vi que na realidade antes disso ele já usava isso, né? Eu sou fulano de tal e se apresentava. E aí inclusive gerou meme na internet em relação a isso. Minha pergunta também da questão de replicar. Tem uma situação que dá certo com o candidato, o Mário já citou aqui os exemplos que a gente sempre menciona aqui, né? O João Campos, outros aí bem conhecidos nas redes sociais. A falta, por exemplo, desse profissional, né, que vai orientar, que vai ter esse trabalho de roteirizar,
de colocar o mínimo necessário para que você possa se apresentar, como você também utilizou ali, mas de forma mais coerente, não simplesmente falando para você que não me conhece, já de cara criar uma situação que prenda ali o interessado, né, no conteúdo dele. Essa dificuldade, ela se estabelece também, por exemplo, agora nessa continuidade, vamos só supor uma situação, alguém não se elegeu, ele precisa continuar se apresentando, como é que ele vai fazer a partir desse momento nas redes sociais, o Chape? Eu gosto de dizer que existe técnica, mas não existe fórmula. Quando a gente sabe trabalhar aquele conteúdo, a gente vai testar diversas possibilidades. Porque não tem uma fórmula do sucesso, né? Cada região tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua particularidade para você elaborar a narrativa, né? Então, os candidatos, os futuros candidatos, ou os incumbentes nesse momento, que vão voltar, que vão permanecer na política, eles precisam saber que comunicação política também é teste. A gente também precisa testar formatos, histórias, possibilidades. Não tem fórmula, mas tem técnica. Então, com técnica, a gente consegue testar diferentes possibilidades e a gente metrificar aquelas que dão mais certo. Uma vez que a gente tenha percebido que uma linha funcionou, que ela deu mais certo, eu gosto de utilizar de exemplo aquele vídeo da Tabata, aquele primeiro vídeo dela, que ela fez ali toda uma cena no escuro, como se fosse uma cena de investigação, falando XYZ sobre o Pablo Marçal. Aquilo ali funcionou e permaneceu na campanha depois. Se não tivesse funcionado, não teria continuado. Porque a gente precisa ter tempo de testar as coisas, porque se tem uma coisa que a gente tem percebido nas eleições modernas, é que a velocidade de alteração de rota precisa ser alta também. Aí que uma boa equipe faz a diferença. Aquele candidato das antigas, às vezes ele não tem a velocidade necessária para alterar a rota. É preciso que se altere a rota, uma vez que o conteúdo não esteja dando certo nas redes sociais. Porque uma vez que você se queime, é muito difícil de voltar atrás. A gente tem um planejamento, né, Chape, a gente que trabalha, mas muitas vezes a gente tem que readaptar. Da Tabata teve o fenômeno do Marçal, né? Foi uma coisa meio repentina, ninguém também sabia como que ia ser, os formatos, como que ele ia, né, atuar também, entre aspas. Então ela precisou também readaptar até para ela conseguir entrar no jogo, né? Já que quando entrou o Marçal ficou mais de lado, a Tabata, o próprio, né, da Atena, e aí ficou mais entre os 3 ali primeiros. Então eu sempre falo isso, a gente precisa de um planejamento prévio, mas isso não significa que a gente vai segui-lo até o final, seja de um mandato ou de uma campanha. A gente precisa ter essa capacidade de readaptação, porque o mundo muda a cada segundo, né? E a gente precisa também se adaptar. É aquela frase, né? O mundo não é nem dos melhores, é os que se adaptam melhor, né, à realidade. Acho que é um pouco disso, né? É um planejamento, Mari, que não pode ser jogado fora, não é um planejamento, é um dogma, né? O planejamento, ele é feito para poder ser jogado fora e ser alterado a rota. Principalmente hoje em dia com campanhas mais curtas. A gente tem 45 dias e, de repente, nos 10 primeiros dias de campanha foi descoberto que uma mensagem não está sendo efetiva, que está jogando contra. Planejamento é para ser jogado fora. A campanha política não funciona com dogma. E aproveitando, Chape, uma coisa muito importante são pesquisas, né? Pra gente entender o que está funcionando ou não. Porque não adianta a gente trabalhar com achismo, né? O que eu acho, o que você acha, a gente tem que ver na prática o que funciona e o que não funciona. E o que a gente está vendo, além de pesquisa, e eu queria que você falasse também disso, essa tendência de cada vez mais nas eleições, eu acho que isso foi uma evolução, né, tecnológica também, agora com o uso de inteligência artificial, a gente tem cada vez mais ferramentas de monitoramento, a gente tem cada vez mais dados, né? Eu acho que talvez, aí queria te perguntar isso, já que a gente está falando aqui de futuro das eleições. O futuro, a gente está caminhando para um modelo de eleições para que seja totalmente orientado por dados, que a gente tenha realmente métricas na mão e saiba aí o que funciona, o que não funciona, com quem que a gente está falando, o que as pessoas gostam, né? A gente teve o problema ali naquela eleição do Trump, né? De ter aquelas informações, né? Big Data e tudo mais, mas você acha que é um caminho sem volta o uso de dados em campanhas políticas? É um caminho sem volta, porém é preciso equilíbrio. Você ter uma campanha voltada para os dados,
mas você também precisa ter a humanidade do candidato ali, né? Senão você vira um candidato robótico, um candidato refém, né? Existe um partido, Mari, na Itália, chamado 5 Estrelas, que ele surgiu e foi embora, que ele se pautava por enquetes de Facebook. Aquilo que a enquete de Facebook dava como resposta final eram as pautas do partido. E do mesmo jeito que ele surgiu, ele também foi embora, né? Então é preciso que a gente tenha uma autenticidade, que a gente tenha humanidade. Os políticos, os candidatos, eles precisam entender que, assim como eu disse na resposta anterior, que não existe fórmula. A mesma coisa para os dados. O telespectador, o ouvinte, ele está acostumado com o que a gente chama de pesquisa quantitativa, que é aquela pesquisa que fala, ó, tal candidato está com 20% de intenções de voto, o outro está com 30%. Mas internamente nas campanhas, a gente também utiliza bastante a pesquisa a pesquisa qualitativa, que é aquela que diz, ó, eu não gosto quando esse candidato fala de segurança pública, ele fala de um jeito que não me agrada. Eu não acho bacana os posts da minha candidata aqui, eles não estão legais, estão agressivos, não estou gostando. Essa é a pesquisa qualitativa. Ela dá uma profundidade maior do que só você ver as estatísticas, ver os números ali. Então, os dados não tem volta, a gente tem que utilizar eles cada vez mais, com cada vez mais inteligência, mas a gente não pode se perder neles e ter candidatos robóticos. A gente aliar os dados à humanidade do candidato, aí eu acredito que está a fórmula perfeita. O equilíbrio, Quer dizer, fórmula perfeita não. Quase caminho perfeito, porque fórmula não existe. O Pedro tem só um recadinho para nossa galera, antes de trazer um áudio aqui do Brito, que ele tem também uma pergunta curiosa sobre rede social, mas traga o seu recado, Pedro, por favor. Obrigado, Camila. Vamos conversar aqui com a nossa audiência. Vem cá, e se eu te dissesse que com um simples pedido, você pode concorrer até R$100 mil todo mês, hein? Com Nota MT, isso é possível, basta pedir o CPF na nota quando for comprar algum produto. E não importa o lugar, seja no mercado, na farmácia, no posto de combustível, no restaurante, é direito de todo mundo exigir seu CPF na nota. São mais de 1.000 premiações todo mês, que juntas somam R$900 mil. Além de concorrer a prêmios, você ainda tem, por exemplo, a oportunidade de ajudar uma entidade social da sua escolha. Ganhou? A solidariedade também ganha e tem mais. O CPF na nota gera pontos que podem ser usados como desconto no seu IPVA. Acesse notamt.gov.br ou baixe o aplicativo para se cadastrar. Vai que o próximo sortudo é você. Não se esqueça, peça o CPF na nota, concorra a prêmios e ganhe desconto no IPVA. Governo de Mato Grosso. Camila, Mari. 9h54. A gente segue o nosso bate-papo aqui desta manhã no quadro Comunicação Política, falando um pouco aí sobre as redes sociais, né, e o futuro das eleições nesse universo das redes. O Brito mandou um áudio. Será que a gente consegue reproduzir, Pedro? Ele tem uma pergunta aí curiosa para o Fábio Chape responder para a gente nesse momento. Bom dia. Estou ouvindo um papo de vocês aí sobre política e sobre visualização de rede e tal e tal. Isso aí, esses impulsos tudo não é robô que faz, o cara tem robô lá e dá tanto aí, tudo é robô, não é? Para que tem a maior equipe de robô, vai ter maior visualização, ou não é? Estou errado, é o Brito, Mato Grosso. Tá aí, Chape, conseguiu? Deu para ouvir bem a pergunta dele? Deu para ouvir, fique à vontade. Bastante interessante. Ele usa uma expressão no final falando, é tudo robô, não é? Eu diria que tem bastante, mas não é tudo robô. A gente sabe que alguns candidatos têm bastante grana, que eles conseguem investir no que a gente chama aí de fazendinhas de visualizações. Essas fazendinhas de visualizações, elas existem na política, existem na música, elas existem em vários lugares. Imagina, gente, uma sala cheia de celulares, com 100, 200 celulares, notebooks, ligados e programados para dar views para aquele usuário. Então imagina que a gente está aqui no nosso papo e eu quisesse inflar a nossa audiência, eu teria uma salinha dessa com 200, 300 celulares ligados aqui no nosso papo ao mesmo tempo. Eu teria ali fingido que a gente teria 300 pessoas a mais na nossa live
mas seria uma salinha com uma pessoa só e 300 celulares ligados. Coloca isso numa escala muito maior? Sim, isso existe nas eleições. Isso existe no entretenimento também. Porém, não é assim que funciona quando a gente está falando de um eleitorado aí, muitas vezes de 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, milhões de pessoas, né? Em cidades pequenas, esses famosos robôs, os bots, eles podem exercer influência, mas nas grandes eleições eles não funcionam sozinhos. Então é uma provocação bastante importante. Dá para se preocupar com os bots, principalmente em cidades pequenas. É preciso investigar, é preciso denunciar se houver alguma comprovação deles. Mas em cidades grandes, se você não tiver um bom conteúdo, não há bot que resolva a tua eleição. Tem aqui, mandar um alô, Mari? Posso? Para quem está nos acompanhando também no YouTube. Rubens Eduardo Matos está na nossa audiência. Isleide Silva está falando que gosta dos posicionamentos do Chap, está parabenizando também pela entrevista. Ana Paula Bispo também mandou um alô aqui para o nosso entrevistado. Enéas Lara da Silva está falando, meu nome também é Enéas, sobre aquilo que o Júlio compartilhava aqui conosco mais cedo. A Neia Luz está trazendo uma pergunta que eu vou falar já, mas antes eu vou passar para a pergunta do Breno Pereira, que ele fala sobre a questão da inteligência artificial, Fábio, e que agora os políticos vão ter que se preocupar ainda mais com relação a isso. Já foi um fenômeno, né, Mari, muito forte também nessa eleição municipal que nós tivemos, mas quando a gente fala aí de rede social, de futuro da eleição e inteligência artificial, aproveitando esse gancho aqui do Breno, tem alguma previsão aí, Fábio, do que a gente pode encontrar pela frente? A previsão é caos, né? Se eu posso fazer uma previsão, é isso. Vai ser muito complicado. Eu estava dividindo num grupo meu ontem um vídeo de uma fala colocada na boca do Pablo Marçal, um outro vídeo do rosto do Alexandre de Moraes colado numa pessoa que está fazendo poses ali numa piscina. Então vai ser muito complicado porque hoje a gente, vamos supor que vaze o vídeo de alguém na internet. Primeiro, esse vídeo ele era tido como verdadeiro, para que depois se comprove que ele é falso. Com a evolução da inteligência artificial, a gente vai ter que inverter essa lógica. Primeiro, a gente vai ter que considerar tudo falso, até que ele se prove verdadeiro. Porque vai ser bastante complicada a evolução da inteligência artificial, podendo colocar a voz das pessoas em qualquer lugar, podendo colocar o rosto das pessoas em qualquer lugar, e a gente sabe que isso na política vai ser utilizado de uma maneira muito suja. Você vai colocar um cara batendo na esposa, sendo que aquele cara nunca fez isso. Você vai colocar a voz de um candidato combinando uma propina, sendo que aquele cara nunca fez isso. Então vai ser muito complicado a gente lidar com eleições, com a evolução da inteligência artificial. A habilidade de colocar o rosto de alguém num lugar onde ele nunca esteve, a habilidade de colocar a voz de alguém numa situação que ela nunca falou, que ela nunca se comunicou sobre aquilo, vai complicar em muito a confiabilidade da população nas eleições e nos candidatos. Então, se hoje a gente já tem uma dificuldade de criar confiança das pessoas, do eleitorado nos políticos, infelizmente a minha previsão é que isso tende a piorar. Eu não sei como as redes vão trabalhar isso, se elas vão nos fornecer algum selo de garantia, alguma marca d'água que garanta a verificabilidade daquele conteúdo, mas eu tenho bastante preocupação com esse tipo de coisa e eu realmente não sei onde a gente vai parar. A minha previsão ela não é otimista. Fábio, agora é 10 horas em ponto. Eu vou pedir para você gentilmente aguardar só mais uns minutinhos para a gente caminhar aqui para os últimos questionamentos da Mari, da nossa audiência, mas a gente precisa fazer mais uma vez aquela pausa obrigatória. Já já a gente está de volta. A gente segue aqui com o nosso jornal da CBN Cuiabá, falando sobre o futuro das eleições nas redes sociais. Um convidado super especial nessa manhã, o Fábio Chap, que é escritor e cientista político. Fábio, a gente pediu para você ficar mais uns minutinhos conosco e tá cheio de mensagens chegando aqui, Mari. Isso é bom. É bom, a gente fica feliz. Vou pedir pro Panoc soltar o áudio do Luciano, que acho que ele estava combinando com o Fábio, bem na hora que o Fábio falava dessa questão ainda da inteligência artificial, ele fez esse mesmo comentário, se não dá, sei lá, para rastrear. São 2 áudios na sequência, dá para soltar, vamos acompanhar também. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo.
Será possível colocar uma autentificação em áudios e vídeos para que não exista a interferência da inteligência artificial? Será possível colocar um número de chassis numa voz? A IA, ela segue padrões, é padronizada, padrão que existe para criar isso. Se não puder autenticar o original, que pelo menos venha autenticado o que é feito pela IA. Tá aí, parece que está muito casado com aquilo que você falava antes da nossa pausa, Fábio. Na eleição desse ano, me corrija aí, Mari, se não for isso, parece que os candidatos, as campanhas eram obrigadas a apontar, né, conteúdo produzido por inteligência artificial. Perfeito. Mas o Luciano quer já uma autentificação própria, né, um chassi, como foi a expressão que ele usou ali. Aí eu queria que você só comentasse se tem algo adicional em relação ainda a esse tema, Fábio. A gente tem numa rede como o Instagram, o Facebook, algumas formas de sinalizar que o conteúdo é produzido por inteligência artificial. Mas e o WhatsApp? E o Twitter? É aí que mora o estrago, né? Então, tem que ter algum jeito de autenticar os conteúdos ou a gente vai para as cucuias. Tem que ter. Essa marca d'água, ela tem que surgir em algum momento. Eu não sei tecnicamente como seria programado isso, mas tem que surgir, porque o estrago promete ser bastante forte. Eu não sei se essa marca d'água ela seria necessariamente visível a nós usuários, mas que teria alguma coisa no código do conteúdo ali que as redes identificariam se aquele conteúdo é original ou não. Por exemplo, quando você vai encaminhar um conteúdo no WhatsApp, você tem um vídeo ali na sua galeria. Você vai encaminhar ele no WhatsApp. O próprio WhatsApp já identificaria se aquele conteúdo é produzido por inteligência artificial ou não, por alguma coisa que tem ali dentro do arquivo. Então, tecnicamente, eu entendo que isso pode acontecer. Espero que não demore para acontecer, porque é o único jeito. A gente precisa ter uma marca d'água nos conteúdos, é o único jeito de a gente não criar uma extrema desconfiança na sociedade sobre tudo e todos. Tem uma outra dúvida aqui? Posso, Mari? Ela Pode. foge um pouquinho desse universo das redes sociais, mas acho interessante também a gente escutar a opinião do Fábio, que é também, né, um cientista, um analista político. A Jéssica Balbino passou pelo YouTube e questionou da seguinte forma: Fábio, nas últimas eleições o número de votos nulos e brancos foi altíssimo. Você acredita que a população está descrente com a política? Como é que nós vamos combater isso? Aí, na visão dela, ela coloca que o político deveria ter experiência e formação acadêmica na área. Como é que a gente vai mudar essa realidade? São algumas questões também que ficaram muito fortes, né, na eleição desse ano: abstenção, voto branco, voto nulo. E se você tem aí um caminho para a gente mudar essa situação, essa realidade, é a pergunta da Jéssica Balbino. Eu queria primeiro dizer para a Jéssica que ela não está sozinha na visão dela de que políticos deveriam ter uma formação na área e tudo mais. Platão está junto com ela. Platão acreditava que o rei deveria ser o rei filósofo, que deveria ter uma formação na área. Eu discordo dela e do Platão. Eu acho importante dizer que a política ela é para representar as pessoas, ela não pode se elitizar dessa forma, porque a partir do momento em que a gente só puder ter dentro da política aqueles que têm uma formação específica dentro de uma área, principalmente a ciência política, eu sou da ciência política, mas se a gente só tivesse cientistas políticos dentro da política, a gente teria uma política muito mais elitista. A política ela serve para representar as pessoas e não meramente para ser uma tecnocracia. Quando a gente utiliza essa expressão tecnocracia, são aquelas pessoas super técnicas, super formadas na área. E eu defendo o equilíbrio disso. A gente, sim, tem que ter cientistas políticos atuando na política junto com políticos. Pessoas que saibam dos dados, pessoas que saibam o que está acontecendo, conheçam a história, mas pessoas que saibam convencer, que saibam mobilizar, que são os políticos. A arte da política é a arte de negociar, é a arte de fechar acordos. Então, quando a gente tinha ali tribos entrando em guerras 5, 10 mil anos atrás, um dia eles decidiram, pô, e se a gente fizer uma reunião com os caras lá do outro lado da montanha e parar de se matar? Isso é a política entrando em cena.
Então, é importante que a gente tenha a ciência política, mas também é importante que a gente tenha os políticos. Porque só a tecnocracia não vai resolver o nosso problema. Política também é sobre persuasão, também é sobre mobilização. A gente precisa ter um equilíbrio entre as duas coisas. Ela perguntou sobre abstenção, né? Eu votos retorno brancos, àquela nulos, pauta abstenção. que eu tinha comentado das pessoas simplesmente não confiarem mais nos políticos. Se elas não confiam mais nos políticos e elas têm que pagar R$3 de multa por não votar, muitas vão optar em pagar esses R$3, principalmente porque agora dá para você fazer isso via aplicativo. O nosso voto aqui no país é obrigatório, mas cada vez mais ele vai sendo desobrigado pela facilidade de justificar. Cabe à classe política voltar a saber chamar a atenção das pessoas e voltar a encantar as pessoas. Eu acabei de terminar um livro maravilhoso chamado Políticas do Encanto, do autor Paulo De Muro, é um italiano radicado aqui no Brasil, que ele tem dito que os movimentos de extrema-direita, eles têm aprendido a encantar as pessoas. Os movimentos de esquerda simplesmente se esqueceram. Está muito ali na racionalidade. Não pode. A gente vê movimentos políticos baseados em não, isso não dá. Isso não pode. Pô, o eleitor, ele gosta de sonhar, ele quer sonhar. Então, sem contar mentiras, a gente precisa voltar a trazer o encanto para a política, né? Quando as pessoas estão desencantadas, só tem duas opções. Ou elas não votam, ou elas votam no macaco com uma metralhadora na mão. Sabe? Se você dá uma metralhadora na mão para um macaco, você não sabe o que ele vai fazer. Você sabe que ele pode sair girando, atirando em tudo e todos. Porque as pessoas têm uma sensação assim, eu já dei chance para todos da classe política, já dei chance para a esquerda, já dei chance para a direita, agora eu vou dar uma metralhadora na mão do macaco. Vamos ver o que ele faz com esse sistema aí. Esse movimento antissistema de querer que a política se exploda, ele não é de pouca gente, pessoal. Tem muita gente querendo alguém que entre lá no sistema político e imploda aquele lugar. E isso é de um risco enorme, porque quando a gente dá uma metralhadora na mão do macaco, às vezes ele nem vacina a própria população. Então é preciso ficar atento com esses movimentos, porque a abstenção é o primeiro dos sinais de uma população que logo, logo vai novamente colocar alguém antissistema lá. E a gente já teve um antissistema, tivemos uma pandemia durante um governo de alguém que se pretendia antissistema e não me pareceu um bom resultado. A política precisa voltar a encantar, os políticos precisam voltar a gerar confiança nas pessoas, ou a gente vai viver movimentos muito perigosos daqui para frente. 10h16, caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo. Pedro, Mari, Findamos tem mais as detalhes? perguntas. Eu acho que eu respondi todo mundo, Hoje o pessoal tá interativo, Chapo, isso é bom. O pessoal tá gostando e prestando atenção na nossa conversa. Mas, bom, já até passamos do nosso horário, né? O pessoal do esporte já deve estar brigando aqui comigo, que eu passei o horário deles. Pedro Lima já tá ali fora, me encarando. Mas, caminhando aí pro final, te agradecer, Chape, por topar conversar um pouquinho pra gente, falar que a CBN tá de portas abertas, quando você, às vezes, né, você que lê muito, estuda muito, eu sempre vejo suas análises, quero até falar pra você já fazer sua propaganda também das suas redes aí, pro pessoal te acompanhar. Quando tiver um assunto que queira falar, aqui a gente tá de portas abertas, vai ser um prazer te receber aqui novamente e te agradecer, tá? Pela sua presença aqui na CBN e passar pra você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço a todas e todos vocês, agradeço a quem está vindo, nos assistindo também. Esse meu trabalho, ele tem duas vertentes. Eu trabalho com análise política nas minhas redes sociais, em que eu procuro ser o mais didático possível para que as pessoas compreendam a política. Sabe aquele tio, aquela avó, aquele sobrinho que não é interessado, que acha um pé no saco ficar ouvindo aquele papinho de sempre? São essas pessoas que eu gosto de atrair para a política, para que entendam, para que compreendam. Então, para quem seguir o Instagram @chapofabio, você vai ver lá análises didáticas. Eu procuro ter a linguagem o mais simples possível, porque eu também acredito que existe um problema de linguagem. Busco utilizar uma linguagem que seja mais acessível. E também tem um outro trabalho fora das redes sociais, que é de consultoria política, de comunicação nas redes sociais, para candidaturas, para mandatos, em que todo esse conhecimento da ciência política e da comunicação eu utilizo dentro dos mandatos, dentro das campanhas. Então, se você quer trazer uma linguagem mais acessível para o seu eleitor, para o seu potencial eleitor, esse é o trabalho estratégico que eu faço junto contigo.
seja na parte de estratégia e planejamento ou também na área de produção de conteúdos. Sabe esse vídeo de 3 segundos para chamar a atenção, esse vídeo de 1 minuto e meio? Essa é a minha especialidade, produção de vídeos com roteiro adequado para atrair o teu público com uma linguagem acessível. Muito obrigado a todas e todos vocês. Também me coloco super disponível. Eu amo trocar essa ideia. Eu sou completamente apaixonado pelos papos políticos. Então, estou completamente disponível para falar com vocês assim que vocês chamarem. É só político e eu? Eu também quero fazer um vídeo para atrair as pessoas. Eu posso te contratar? Posso pedir uma consultoria? Ô, Fábio? A Camila é nossa Faremos futura. essa consultoria. Ela nega, mas a Camila é a nossa futura vereadora aqui. Vai na que eu preciso próxima. me preparar para a próxima A gente quer legislatura. lançar ela, viu, Eu Chape? já tenho que estar com o É a caminho primeira trilhado. A primeira dica que eu dou para aqueles que querem lançar na política é não contem para ninguém nos anos anteriores. Senão você vai apanhar antes da hora. Então você está certíssima. Tô contando Guarda pra esse todo mundo segredo, aqui, meu vai Deus do céu. produzindo o seu conteúdo, vamos chamar a atenção dessas pessoas e quando chegar ali em 2028, você vai ganhar a eleição com 90% dos votos da tua cidade. Ai, arrasei demais. Depois eu vou Fábio, chamar a Fábio aqui no inbox. Então já começa, porque o Ótimo. duro é essa moça guardar segredo. Viu? É, eu sou Ela muito é difícil. linguaruda. Vou te dar muito trabalho. Mariana vai ser minha E consultora ela só também. fala pra toda Cuiabá, entendeu? E cadê? Bernardo vai ser meu financiador. Financiador. É, ele esqueceu, mas eu vou lembrar ele quando A gente chegar o lembra, momento. a gente lembra. Tá tranquila. Obrigada imensamente pela participação. Foi um bate-papo muito legal. Fica aí atento que a gente vai chamar mais vezes, né, Mari? Certamente. Obrigada, Chape. E me Obrigado, despedindo gente. também Bom para dia. deixar o Pedro Lima tomar aqui o espaço da bancada. Obrigada, Cami. Obrigada, Pedro, Mari, pela mais uma companhia. vez. Obrigada a todos os ouvintes, também as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube. Terça-feira tem mais, estarei aqui. E fique sabendo, Mariana, que você ganhou 2 sobrinhos, tá? Que lá em casa, Gabriel e Heitor já estão te chamando de tia Mari. Fofo, Se sentiram queridos. à vontade na casa de Mariana Bonjour, sexta-feira. Conheci os filhos de Camila, fiquei triste porque não são palmeirenses. Eu falei, gente, se fossem meus filhos, eu não ia aceitar ter filhos que não fossem palmeirenses. Mas tudo bem, a gente tenta. Até ofereci camiseta pra eles, mas não teve jeito. Quem sabe ainda, né? Mas tá tudo bem. Tem sangue de Camila, todos gente boa. Obrigada, Mari, pela companhia. Terça-feira tem mais comunicação política. Agora a gente vai